A voz que ecoa do trono do Senhor tocará o seu coração agora. Em Mateus 6,22 diz: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Quando o Senhor esteve em meio à multidão, o que os olhos dele poderiam ter visto em meio àquela multidão que tanto o atraiu? Quando nós olhamos uma multidão, o que pode nos atrair em meio a tantas pessoas, tantas diferenças, tantos rostos ali que muitas vezes somente nos dizem uma expressão da primeira vista, mas nós não sabemos o que carregam aquelas pessoas dentro de si. Nós não sabemos as histórias que aquelas pessoas carregam. Nós vemos rostos de todas as formas. E o que será que o Senhor pôde ver em meio àquela multidão que o fez parar, olhar para toda aquela gente com uma atenção e desejar atender a cada uma daquelas pessoas sem pressa, porque ele tinha todo o tempo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas muitas vezes eram pessoas feridas, pessoas orgulhosas, pessoas desempregadas, alcoólicas, adúlteras, homossexuais, ladrões, prostitutas, hipócritas, religiosos. De tudo poderia vir a haver ali. O Senhor estava olhando para aquelas pessoas e o Senhor estava ali como um bom pastor que queria todas aquelas ovelhas em seu rebanho. Ele não fez distinção de nenhuma delas. Todas aquelas pessoas para ele possuíam um valor de igual, um valor inestimável. Se nós bem soubéssemos o valor que tem todas as pessoas para Cristo, nós procuraríamos olhar com mais amor e menos julgamento. Nós sabemos tantas coisas a respeito da palavra de Deus e muitas vezes o que nós sabemos é superficial, porque é muito mais fácil a gente se deparar com pecados alarmantes que muitas vezes degladeiam e assombram e muitas vezes nos fazem ter olhos de repulsa, olhos de julgamento. Mas este não é o evangelho que o Senhor tem nos ensinado. O evangelho verdadeiro de Cristo é o evangelho que olha para o pecador e não para o pecado. É o evangelho que vai além das aparências. É o evangelho que reconhece que a cada criatura existe uma história específica para aquela pessoa ter se tornado aquilo que ela se tornou. Mas que a partir do momento que o Senhor se revela a esta pessoa, Ele tem poder para transformar. Aquele verdadeiro cristão, ele crê que o Senhor tem poder para transformar a todos, sem distinção. Ele crê que o Senhor pode alcançar todas as vidas, sem distinção. Ele vai atrás daquele que está mais sujo, ele vai atrás daquele que está mais ferido em meio à multidão, ele vai atrás, ele não faz acepção, ele quer olhar com os olhos de Cristo, porque esse é o evangelho que o Senhor nos ensinou.
E esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que acolhe, é o verdadeiro evangelho, é o evangelho que não vê placa de igreja, que não quer saber de denominação, ele quer saber da verdade que está na palavra de Deus. E a verdade que está na palavra de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. É não irmos com pedra nas mãos para julgar aquele que nada conhece de Cristo, que não sabe nem do que tem que se arrepender, porque não sabe. Ele não sabe aquilo que o afasta de Cristo, porque se ele soubesse, ele não continuaria no pecado. Todas as pessoas que tiveram com Cristo, que eram pecadoras, quando o Senhor se revelou a elas, o amor do Senhor foi tão tremendo em seus corações, que eles por si só decidiram deixar o pecado. Porque eles conheceram o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que acolhe, o amor que dá esperança, o amor que faz ver além da circunstância, o amor que faz enxergar que existe um cuidado, que essas pessoas não estão abandonadas, que essas pessoas elas não estão à sorte, ao léu, ao vento, à destruição, à ruína, à humilhação, à desgraça, à pobreza. Elas estão debaixo da sombra do Onipotente. Jesus realmente sabe e vê todas as coisas. Ele vê os nossos medos, ele vê as nossas falhas, as nossas necessidades, as angústias, os fardos, as enfermidades. Ele ouve as nossas conversas, ele ouve os nossos gemidos, ele ouve as nossas dores, aquelas que nós temos vergonha de dizer para as pessoas. Ele ouve as nossas lágrimas, ele sabe o valor das nossas lágrimas, ele recolhe as nossas lágrimas. Ele tem compaixão dos seus filhos. Esse é Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo, ele é o amor, ele é a vida, ele é a rocha, ele é a soberania, ele é o caminho, ele é a luz que ilumina todo o nosso corpo e nos livra de todo o pecado que nos leva à morte. Portanto, todos aqueles que desejam seguir a Cristo, que desejam negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo, devem olhar para o verdadeiro evangelho, não o evangelho que aponta o dedo, mas o evangelho que acolhe e que espera no Senhor, que o Espírito Santo de Deus pode transformar aquelas vidas. Não você se achando autossuficiente para fazer alguma coisa, porque só o Senhor tem o poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Quando aquele paralítico ele foi levado pelo telhado por aqueles homens, o que o Senhor viu diante daquele paralítico? O Senhor viu muito mais do que um homem paralítico. O Senhor viu a fé, o Senhor viu a coragem, o Senhor viu o arrependimento, o Senhor viu que aquele homem poderia dar um testemunho. Nós teríamos visto que era apenas um homem que queria cura, apenas um homem que queria favores. Mas o Senhor viu que era um homem que daria um testemunho fiel da sua graça. Quando o Senhor viu os escribas, o Senhor viu além das aparências.
O Senhor viu os seus pensamentos, o Senhor viu a murmuração. Muitos o teriam visto como um homem correto, porque aquilo é que aparentava ser, mas o Senhor sabia, o Senhor esquadrinhava, o Senhor vê com olhos de raio-x. Mateus era um político odiado pelas pessoas, mas quando o Senhor olhou para ele, o Senhor viu um discípulo que pregaria o Evangelho em espírito e em verdade, depois do encontro com ele. Os fariseus eram homens que conheciam a lei, mas o Senhor viu que eles estavam espiritualmente doentes. Eles de nada servia a lei para aqueles homens que não tinham amor no coração. De nada servia, porque eles olhavam com olhos de julgamento, como se achando os detentores da lei, os sábios da época, que até mesmo ao Cristo não conseguiam reconhecer, porque eles queriam estar acima de Cristo. A mulher impura, quando ela tocou no Mestre, o Senhor viu, além da sua doença, o Senhor viu o sofrimento que essa mulher já havia passado, as rejeições, as amarguras, o afastamento das pessoas diante dela, porque ela carregava uma enfermidade de vergonha. E o Senhor fez questão de dizer: alguém me tocou de maneira diferente. Em meio à multidão, sempre haverá alguém que toca o Mestre de maneira diferente. Portanto, hoje, se você se sente indigno, se você acha que o Senhor não vai olhar para você porque você não passa de um sujo, cheio de pecados, que já fez tudo que os homens poderiam dizer que não te faria digno de chegar a Cristo. Mas o Senhor está te chamando hoje, é você mesmo que está com as vestes sujas, é você mesmo que fez coisas que até mesmo você se envergonha, você se acha uma pessoa indigna de chegar aos pés de Cristo e receber o perdão. Mas o Senhor está te chamando e Ele diz que Ele te ama. Vem do jeito que você está, vem da maneira que você está, porque o Senhor quer te dar o perdão. Ele quer estar face a face contigo hoje e transformar a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.